Quantas séries por grupo muscular eu devo fazer pensando em hipertrofia? Seguinte, eu vou falar para você logo de cara que a forma com que eu vou abordar esse tema vai ser uma forma mais profunda, tá? Não vai ser, de repente, aquela resposta exata que você quer ouvir. Vai ser uma resposta um pouco mais profunda, porque essa é uma pergunta que exige uma profundidade maior. Se você quer sair daqui sabendo quantas séries você vai colocar no seu grupo muscular, né, sabendo mais sobre esse tema, eu recomendo que sim, você assista esse vídeo até o final. Então já clica no like, se inscreve no canal e bora lá discutir um pouquinho sobre quantidade de séries por grupo muscular. Seguinte, quando a gente pensa na prescrição de um treinamento, a primeira coisa que você tem que entender é que, claro, isso aí está cansado de saber que treino é uma coisa individual, né? Uma coisa individualizada. Sim, é individualizado, mas existem alguns padrões que se seguem, né? Principalmente quando a gente está falando de um indivíduo iniciante que vai começar ali na academia, ele começa com um treininho de adaptação e tal, né? Se ele não tiver nenhuma lesão, geralmente o treino que as pessoas fazem de adaptação é muito parecido, né? Claro, se um aqui tem uma lesão, de repente você vai trocar algum exercício ou outro, mas geralmente o que se faz de uma pessoa 100% saudável, que está começando a treinar musculação, é muito parecido, tá bom? E aí, a partir do momento que ela passa da fase de adaptação, que às vezes ela faz aquele treino AB, né, corpo inteiro, 1, 2 exercícios por grupo muscular, ela vai para o próximo passo. E geralmente quando se vai para o próximo passo, a gente tem mais ou menos um consenso de volume de treinamento. Quando eu estou falando de volume de treinamento aqui, eu estou falando de número de exercícios e também a quantidade de séries, tá? Então, por exemplo, o meu volume de treino de bíceps é 12 séries por semana. Então, eu posso estar falando aqui de 3 exercícios de 4 séries. Ou ao contrário, 4 exercícios de 3 séries, tá? 4 vezes 3, né? Ou 3 vezes 4. E aí, galera, o que a gente observa, né, que é aplicado, tá, comumente, né, inclusive que as literaturas nos apontam aqui para grupos musculares menores. Então a gente está falando de bíceps, tríceps, por exemplo. A quantidade de séries semanais vai ficar aí de 8 a 16 séries por semana. Então seriam, por exemplo, 4 exercícios de 4 séries para bíceps, 4 exercícios de 4 séries de tríceps. Aqui a gente tem 16 séries por semana, tá? Por outro lado, quando a gente fala de grupos musculares maiores, como por exemplo peitoral, dorsais, aí a gente está falando de um volume de treino um pouco maior, de 12 a 24 séries. Então seria, por exemplo, 5 exercícios de 4 séries cada, então aqui eu teria um volume de 20 séries, ou então 6 exercícios de 4 séries, também fecharia essa conta. Lembrando que aí aqui é que começam a entrar as especificidades, né? Isso para uma pessoa que acabou de passar pelo período de adaptação, começou a treinar, é interessante, tá? Pode ser sim interessante. Só que com o tempo, né, assim que ela vai desenvolvendo mais massa muscular, o volume de treino dela também tem que começar a ser aumentado. Então daqui a pouco ela vai estar fazendo, por exemplo, 30 séries de peitoral, tá? Isso também pode acontecer. Só que é o seguinte, além dessa coisa do tempo, né? Então quanto mais tempo de treino você tem, a tendência é que você coloque um volume de treino maior, também tem um fator hormonizado ou natural. Então um hormonizado, ele consegue treinar num volume de treino maior do que um natural. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de recuperação maior. O natural, se eu colocar um volume de treino muito grande para ele, pode ser que ele não consiga se recuperar adequadamente para os próximos treinos, que ele, inclusive, tenha o processo de hipertrofia dele prejudicado. Porque se você só bate e não dá tempo de recuperação para o seu músculo, você não vai conseguir ter hipertrofia. Então é muito importante você ter essas coisas alinhadas, até mesmo porque o músculo, ele cresce no descanso, né, e não enquanto você está na academia, tá? Então tem esse fator hormonizado e natural. E também tem uma outra coisa que é o seguinte, depois de um tempo de treino, você vai começar a perceber que você tem mais facilidade e mais dificuldade para desenvolver um grupo muscular ou outro. Isso é natural, todo mundo tem isso, tá? Eu tenho, você tem, só que claro, esses grupos musculares, eles vão variar de indivíduo para indivíduo. No primeiro ano, talvez você comece a perceber, mas vamos colocar uns 2 anos aí para a gente ter uma clareza maior sobre isso. Então, de repente, você vai perceber que o seu bíceps, ele se desenvolve muito mais fácil do que os seus deltoides. Então, o que você vai fazer?
De repente você vai colocar um volume de treino para bíceps menor, né, mais reduzido e maior para deltoides, já que os deltoides, por exemplo, depois de 2 anos você viu que é o seu ponto fraco, que no caso seu braço tá maior do que seu deltoide, tá sobressaindo mais, você quer acertar o seu shape, você quer acertar a proporção, então você vai focar no músculo fraco, então de repente você vai colocar uma frequência maior de treinamento e um volume maior também, né, nos seus deltoides, e vai de repente abaixar a frequência e abaixar também o volume de treinamento no seu bíceps, do seu tríceps, tá bom? Então quando a gente está falando de ponto fraco, a tendência é que se coloque mais volume de treinamento. Quando a gente está falando de ponto forte, a tendência é que se coloque menos volume de treinamento, caso, né, claro, exista uma desproporção no seu físico. E quando a gente fala aqui de proporção, não necessariamente da pessoa que é fisiculturista que vai subir no palco, mas de repente uma pessoa que quer ir para a praia com um físico mais proporcional, ela pode se beneficiar dessas estratégias, dessas modulações de volume de treinamento diferente para grupos musculares específicos, né, para diferentes grupos musculares, tá bom? Se você tem interesse numa coisa mais personalizada, eu tenho a minha consultoria online, é o WDA Fitness Team. Lá, com certeza eu vou conseguir te ajudar nisso. Eu tenho uma equipe especializada para prescrever o melhor treinamento de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu ponto forte, de acordo com o seu ponto fraco, de acordo com as suas expectativas, né? De onde você quer chegar, de onde você está hoje e para onde você quer ir, tá? Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se sim, clica no like, se inscreve no canal, porque você me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma observação, pode deixar aqui também nos comentários, que eu sempre respondo todos vocês, tá bom? E esse foi mais um vídeo informativo do WDA pra você.